Olá, continuo com mais uma entrevista com o Dr. Guido Bilharinho, que é professor, advogado, editor, escritor. E estamos falando neste bloco, neste programa, viu, Dr. Guido? Nós vamos falar um pouco mais sobre o cinema, sobre essa arte a qual o senhor se dedica há vários anos, com pesquisa, com estudo. O senhor é cineasta também? Não, eu não, nem fotografia eu gosto de tirar. Eu gosto de escrever, assistir cinema, escrever sobre cinema, mas eu nunca seria cineasta, não é a minha vocação. E desde quando o senhor escreve sobre cinema? Tem muitos Bom, anos? já tem mais de 20 anos. Aconteceu assim um fato interessante para você ver que a gente tem que as circunstâncias às vezes que leva a gente para certos campos. Eu, nessa época, no começo da década de 90, desde 80, eu estava só editando aquela revista de poesia. E o máximo que eu estava fazendo era a Dimensão, preparando um livro de poesia, que eu até editei em 1902. Mas não escrevia. Eu escrevia só os editoriais da revista e, eventualmente, muito eventualmente, algum artigo. Mas eu frequentava desde a década de 80, mais de 10 anos, os clubes de campos aqui de Uberaba. E para nadar, porque eu sempre fui nadador desde criança, e nadar, e caminhar, e tomar sol. E isso eu fiquei uns 10 anos. Aí até que eu li artigos assim convincentes que o excesso de sol, né, pelo menos num país tropical como o Brasil, que o sol incide, é uma riqueza isso de energia, né, do sol, mas incide diretamente, poderia dar algum câncer de pele. Aí eu parei imediatamente. O senhor assustou, falei, falou, eu não vou quero evitar. me expor, facilitar, né? Já basta. E aí, ao invés de ir para o grupo de campo, eu levantava sábado, domingo, que a gente não vai no escritório, eu ia para a minha biblioteca, que eu tive que tirar de casa, justamente, um dos motivos foi isso. Que troca, hein? Porque era um ambiente super aberto, da natureza. Para a biblioteca. Aí na biblioteca, eu sentar na mesa, eu tinha visto um filme isso foi no sábado, na sexta-feira à noite, que eu tinha o hábito de ver filme, e aquele filme, como eu fiquei ali, a impressão do filme ficou muito presente em mim. Eu falei, eu não vou perder essa impressão que eu estou tendo do filme. Era um filme de quem? Você se do lembra? Hitchcock. Aí eu escrevi sintetizei aquilo que eu estava sentindo num parágrafo, para não perder. Porque o filme é o seguinte, daqui 10 dias, 15 dias, você já viu mais filme, você já esquece qual foi a impressão que aquele filme te causou. Com a literatura já fica mais difícil, perdura mais, porque também você lê um livro mais vagarosamente, e o cinema em 1h30, 2 horas já concentra, muito concentrado, então aquela impressão. É por isso que Cineclube prosperou muito, porque havia um debate logo após a projeção do cinema, esclarecia muito aquele impacto que o filme causava para o espectador. Então, eu fiz isso 2 vezes naquela semana, né? O filme que eu vi na sexta-noite e o filme que eu vi no sábado à noite, que também era do Hitchcock. Ouvi ou revi, porque o Hitchcock a gente já conhecia há muito tempo. Na terceira vez eu já comecei a escrever artigo. Aí não parei mais. Aí comecei a sistematizar. Todo fim de semana via filme, na sexta-feira à noite, escrevia no sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, escrevia no domingo à tarde. O senhor é sistemático? Não, é muito organizado? Assim, não, é uma coisa natural, não é uma coisa assim, um sistema. É aquilo que você quer fazer e você aproveita o seu tempo livre. Então eu aproveitava o sábado e domingo, que eu não vou para o escritório, e à noite. Eu vou sempre para a biblioteca à noite, antes de ir para casa. Então eu aproveito esse tempo para escrever. E aí eu comecei a escrever. E também nessa época o cinema fez 100 anos e eu resolvi não deixar passar em branco as nuvens. Nós tivemos Cineclube aqui, tivemos uma certa cultura cinematográfica em Uberaba desde a década de 60. Você participou, né? Sempre é convidado a participar de muitos debates sobre filmes, né? Eu participei até da fundação do Cineclube de Uberaba, em 62. E aquilo marcou muito, porque até então, aí em contato com o pessoal
que fundou o Cineclube, Paulo Souza Lima, Lincoln Borges Carvalho, Clarkson Castro Silva, eles eram cinéfilos e eles frequentavam os cineclubes em São Paulo quando eles eram universitários. O senhor também é cinéfilo? Sou, mas fiquei aqui em Uberaba. Eu estudei 8 anos no Rio e nem me preocupei com o cinema lá. Lá ninguém me despertou para o cinema como forma de cultura e de arte. Eu assistia filme... No Rio o senhor estudou, o senhor fez direito, né? Eu fiz o clássico no Colégio Pedro II e depois o direito na Faculdade Nacional de Direito. Então lá era mais ligado mesmo à área acadêmica, universitária? Mais literatura. Mais literatura. Literatura e o direito na faculdade. Em literatura no Pedro II eu tive um curso de literatura do catedrático de literatura lá, que era o Afrânio Coutinho, que é um dos maiores nomes da crítica literária brasileira, dos estudos literários brasileiros. É um ícone. Né? E eu fui aluno dele 3 anos. E quando eu era interno. Quando eu terminei, por coincidência, um editor espanhol, Zé Aguilar, ele mudou-se. Ele se desligou da Aguilar, famosa editora Aguilar de Madrid, mundial até, ele era sobrinho do dono. Ele se desligou, pegou o capital dele, trouxe para o Brasil e fundou a editora José Aguilar, a editora dele. Assim, começando muito simples, no apartamento que ele morava, a redação. E até a parte comercial também, tudo num apartamento maior que ele alugou. E nós trabalhávamos. Aí o professor, o Afrânio, me convidou, o Afrânio foi contratado para ser o diretor cultural dessa editora, para escolher os livros, os autores, porque o Zé Aguilar não conhecia a literatura brasileira. E ele me convidou para trabalhar lá nessa editora. E eu, antes de passar no vestibular, eu já estava trabalhando na editora. Estudei o vestibular e já trabalhando na editora. Você já estava mergulhado nesse mundo da literatura, né? Literatura. Agora, no cinema, então, foi em Uberaba? O cinema foi em Uberaba. E o senhor tem preferência para alguns autores, diretores, tem, atores? Vários, tem. Tem tipo? O Bergman, né, que é o sueco, que é fantástico. E até o meu primeiro livro, eu criei uma coleção, chama Ensaios de Crítica Cinematográfica, que já tem 15 títulos. Começou em 1999. E justamente o primeiro livro é o cinema de Bergman, Fellini e Hitchcock. Mas na época, só existiam no Brasil 14 filmes do Bergman. Hoje, por causa do DVD e tudo, os 40 e tantos já vieram. Aí eu revi agora, vou lançar uma segunda edição. Então, eu tinha comentado... O senhor gosta, então, desses autores? O senhor fez um estudo, fez uma análise, uma reflexão, filme, uma crítica? Vejo o filme e no dia seguinte eu já escrevo um artigo sobre o filme. E tem, além deles, tem o Godard, francês, o Fellini, o Visconti, também que eu já publiquei livro, o Buñuel, o Kurosawa japonês, todos eles eu já publiquei livro. O mais recente deles todos foi o cinema de Buñuel, que é espanhol, Kurosawa, que é japonês, e o Visconti, que é italiano. O senhor tem um que é o filme dramático europeu, né? E tem os 100 anos de cinema e tem os 100 anos de cinema brasileiro. Brasileiro, O 100 anos de cinema brasileiro é o tal problema. Eu resolvi escrever para comemorar, não deixar passar em branco em Uberaba o centenário do cinema. Porque Uberaba, por incrível que pareça, ontem até eu tive a oportunidade de falar isso, fazer até uma gravação sobre o cinema em Uberaba. O cinema em Uberaba, a primeira sessão cinematográfica em Uberaba foi em 1900. Quer dizer, 5 anos depois que o cinema tinha sido inventado, o Uberaba já estava conhecendo 1900, o cinema. 1900. Foi em qual local? Foi no São Luís. Na Avenida Leopoldino de Oliveira? Não, aqui no teatro, na praça. Era um fotógrafo famoso de São Paulo que viajava para o interior, porque Uberaba nem luz elétrica não tinha. Então ele trazia um dínamo portátil. E ele tirava fotos, era profissional, para ganhar dinheiro, e projetava. E ele projetou a primeira sessão aqui em abril de 1900, mas quem descobriu isso no Lavoura foi o professor Carlos Pedroso. Ele fez uma pesquisa nos primeiros anos do Lavoura para saber como o cinema apareceu no Uberaba. E ele escreveu um artigo muito bom sobre isso. Quem era essa pessoa? Você se lembra do nome? Não, Esse Riso. Não. E quem fez essa pesquisa e descobriu isso nas coleções da Lavoura foi o professor Carlos Pedroso, que é professor de português. Sim. Ele também gosta muito de história, de Uberaba e tal. Aí eu vi lá, porque eu mesmo não tive tempo, assim, nem curiosidade de ir lá no Lavoura.
E ele descobriu outras coisas, qual foi o primeiro filme cantante, o primeiro filme integral que foi projetado em Uberaba, e o comecinho do cinema. Então, eu falei, Uberaba não Uberaba pode. estava avançada, né, Uberaba pra não pode época. deixar passar o centenário do cinema, que dominou Uberaba desde o começo do século. E nesse centenário, doutor Guido, tivemos muitas produções uberabenses? Não, nós tivemos... aí eu aproveitei e escrevi 2 livros, um 100 anos de cinema, e o cinema brasileiro ia ser um capítulo, mas quando eu fui começar a fazer o capítulo do cinema brasileiro, a matéria que eu tinha era muita, eu falei, isso vai ter um livro. Aí depois publiquei no ano seguinte 100 anos de cinema brasileiro. E continuava, enquanto fazia essas pesquisas para esses 2 livros de história do cinema, eu continuei assistindo no fim de semana filme e chegava de manhã, escrevia o artigo e depois ia continuar a pesquisa, sabe? Para um não atrapalhar o outro. Quando eu terminei os 2 livros, as pesquisas, aí eu fui dar atenção para os artigos, eu já tinha quase 90 artigos prontos, quer dizer, 2 livros já. E aí comecei a... Sem publicar? Sem publicar, nenhum publicado. Aí só foi publicar em 99, o primeiro. Agora, ainda sobre essa produção de Uberaba, nós estamos com um filme aí, que é o Ninfa Bebê, né? Do cineasta Aldo Pedrosa. Isso, muito bom. Que está ganhando muitos prêmios aí no exterior, Nós né? temos outros filmes também. Tem um filme aí, se não me engano, chama Lua Nova, qualquer coisa. Muito bom, mas filme de alto nível cultural, estético, mas só que o diretor não conseguiu ainda finalizá-lo. Mas ele já projetou. Mas tem alguns arranjos para fazer. E ele ainda não terminou. Então, o Uberaba já está produzindo filme. Teve um filme que foi feito agora, em Água Comprida até, sobre tal, e nós já tínhamos, o pioneiro de cinema aqui em Uberaba, do ponto de vista documental, foi o Chodre Júnior, e só ele. Depois o Nabuth, o Jorge Nabuth, na década de 70, fez um filme, o primeiro filme uberabense de ficção, um filme de média-metragem de 45 minutos. Depois ele fez um documentário sobre as estações da Mugiana. Depois Joaquim Borges também, que era escritor e jornalista, fez um filme também, um documentário. Gilberto Rezende fez também o Joaquim Borges fez um documentário de religiosidade popular, chamado Peregrinação. O Gilberto Rezende fez um sobre as Folias de Reis, e todos coloridos, ele vai documentar. E agora, de 2000 para cá, é que estão surgindo. E aqui no Uberaba nós já tivemos um curso de cinema no Centro Cultural Zé Maria Barra. O curso provocou uma série de vídeos e de filmes, de curta-metragem, média-metragem, nós já temos aí mais de 15. Foi despertando então as pessoas? E bons, alguns muito bons, com atores uberabenses, filmes de... mas só que eles não podem, eles são média-metragem, curta-metragem, não tem onde projetá-los. Né? E não entra ainda no circuito comercial, exatamente, né? O Ninfa Bebê já está trabalhando para isso. A TV Câmara, às vezes, futuramente, pode abrir um espaço para mostrar essa produção. Porque são filmes assim, de 10 minutos, 15 minutos e muito interessantes. Eu vi todos já. Está aí uma excelente sugestão para a nossa grade. Porque são filmes curtos e produção nossa. E isso precisa de espaço. Ninguém conhece. Quer dizer, eu conheço porque eles me deram, porque eu colaboro lá, fazia eles davam prêmios, eu ia... O cinema brasileiro também está fazendo bonito, né? No exterior, em termos de participação, de prêmios, de concorrer a prêmios. O Brasil, ano passado, parece que fez mais de 140 filmes, nunca aconteceu isso. Filmes de longa-metragem. A maior parte, filme comercial, filme para público. Mas no meio disso sempre tem um percentual pequeno, mas muito expressivo. Porque o cinema brasileiro, ele tem alguns filmes, como eu estou mostrando aí, eu fiz esse livro, Obras-Primas do Cinema Brasileiro, é uma síntese de todos os livros que eu já escrevi sobre o cinema brasileiro. Essa coleção de livros, ensaios de crítica cinematográfica... Isso publica no Facebook, né? Agora está sendo publicado no Facebook, Obras-Primas. Obras-primas do cinema brasileiro. Então, é um livro, né, que está no Facebook, é postado toda segunda-feira, né? Então, quem quiser acompanhar... É só... entrar no Facebook, acessar e está lá. Obras-primas do cinema brasileiro. Um artigo por semana, né?
Depois eu vou jogar no blog. Vai para o blog também. Vai pro blog. Então, continuando, você está colocando esse artigo, um artigo por de enquanto cada um não desses... fez, que tem uma... ele tem um alcance maior, assim, né, de lançamento. O senhor também tem um livro, doutor Guido, que são 6 cineastas brasileiros. Ah, sim. Quais são esses 6? Pois é. São 6 cineastas que, pelo estudo do cinema brasileiro, eu achei que são os mais importantes. Por ordem assim, cronológica, tem o primeiro, ele só fez um filme, mas um filme chamado Limite, Mário Peixoto, 1930. Um filme que já existiu no cinema sonoro, mas ele fez quase que mudo. É uma obra-prima, é um filme genial. Só um filme? Só um filme ele fez. Depois ele não conseguiu, mas o Brasil é muito difícil. O Brasil, existe um livro, o Brasil não é para principiantes. Mas isso não é um elogio. Entendeu? O Brasil é um país muito difícil. Foi muito obstáculo às coisas. E ele não conseguiu. Mas não foi só ele, não. Outros também não conseguiram. Então o cinema brasileiro lutava com muita dificuldade por causa também da concorrência estrangeira. Principalmente da concorrência estrangeira, porque o cinema dos Estados Unidos dominou o mercado brasileiro e acontecia até o ponto de distribuidoras dos Estados Unidos comprar o filme brasileiro para distribuir e não distribuía, porque não interessava para eles tirar o espaço do filme deles. Então o Brasil foi sabotado demais pelo capital estrangeiro e ainda continua em muitos aspectos. Isso é outro problema muito sério, que hoje está abafado, ninguém discute o problema do capital estrangeiro, mas isso vai voltar à tona uma hora. Mas, então o cinema brasileiro, aí teve esse, que é carioca, e depois um mineiro, que é Humberto Mauro, que começou a fazer filme lá em Cataguases, no fundo de quintal. Os 3 primeiros filmes dele ele fez em Minas, 3 ou 4. E depois foi melhorando. Aí ele foi descoberto e convidaram para ele ir para o Rio. Aí no Rio ele continuou fazendo filme. E ele fez um filme importantíssimo na década de 30 e outros mais fracos. Mas ele foi sempre aprimorando, dominando a técnica cinematográfica. É considerado, até então, o maior cineasta brasileiro. Depois veio esse filme dele melhor, chama Ganga Bruta. É filme de ficção, mas ele fez um documentário também nessa época, 1937, sobre o descobrimento do Brasil. Mas perfilhando a versão oficial, né, que o Brasil foi descoberto pelo Pedro Álvares Cabral, que foi o primeiro que chegou aqui, não foi e tal. Mas é perfeito o filme. Não há nada melhor do modo de fazer uma reconstituição daquilo, da época. E depois nós tivemos Nelson Pereira dos Santos, que é vivo até hoje, que estreou em 1955 com o Rio 40 Graus, que foi um sucesso. Foi até proibido pela censura e nós estávamos em plena democracia. Na década de 50 era democracia, mas não era total, né? Eles proibiram o Rio 40 Graus, que não tem nada, mas isso projetou muito mais o filme. Quer dizer, o filme deu foi uma repercussão, ótimo. né? Uma repercussão mas danada. Por que não foi permitido, tá. né? Depois o Nelson continuou, ele participou do Cinema Novo, que foi um movimento importantíssimo, mundial, não é só brasileiro não, do Cinema Novo brasileiro, na década de 60, ele fez Vida Seca, baseado no Graciliano Ramos, e depois ele está fazendo filme até há pouco tempo, ele fez mais de 20 e tantos, mas tem altos e baixos. E depois dele, por ordem cronológica, Glauber Rocha, que é o baiano genial, que fez O Deus, o Diabo e a Terra do Sol, estreou em 1964, e foi um álbum notável, né? Cinema Novo também. Não, do Cinema Novo. O Deus e o Diabo é um dos melhores filmes do cinema. E o Glauber prosseguiu depois com vários filmes, teve que sair do Brasil exilado, fez filme na Itália e tal. E depois um outro cineasta, 2 outros cineastas, um deles que é atual, contemporâneo, e está em plena produção, que é um gênio dos maiores do cinema mundial, que é o Júlio Bressani. O Júlio Bressani, desde o primeiro filme, chamado Cara a Cara, em 1969, já mostrou, assim, uma coisa. Não foi um filme, assim, que chamasse muita atenção, mas já é grande filme. Então, ele tem mais de 40 filmes. Ele está produzindo todo ano. Só que o filme dele não entra no circuito.
porque não tem jeito de entrar, porque o povo não está à altura daquilo. Ele fez um filme, por exemplo, sobre São Jerônimo. Não é comercial. Não é, mas ele fez um filme sobre São Jerônimo que é genial. Está aí, as obras-primas do cinema brasileiro. Focalizando São Jerônimo mesmo, no deserto, aquela coisa. Fez um filme sobre Cleópatra, também muito bom. Fez um filme sobre Nietzsche. O Nietzsche, quando ele ficou morando numa cidade italiana, não sei por que motivo, ele foi para a Itália. E ele focaliza, ele foi lá, ele focaliza o Nietzsche nessa cidade. Então é um cineasta que não só tem temas normais, dramáticos, como ele pega temas universais e faz filmes assim, obras-primas. O Cleópatra, por exemplo, você vê Cleópatra do cinema dos Estados Unidos com a Elizabeth Taylor, né? Todo mundo aceita e tal, mas o filme dele é muito superior, que o filme dos Estados Unidos é muito bem feito, é claro, colorido, técnico e tal, grandes atores, bom diretor e tal, profissional, agrada, mas não tem nada do ponto de vista cultural e artístico, inclusive deturpa tudo. E ele pega e faz a Cleópatra, inclusive o César, o imperador romano, é um cômico famoso, esqueci o nome dele agora, da televisão, que é surpreendente, ele é cômico e ele fez o César no filme, entende? Isso é muito importante, como o diretor molda o ator cinematográfico e dá todas as diretrivas para ele. Existem uns questionamentos que na atualidade o cinema brasileiro tem crescido muito mesmo, mas que está sempre mostrando as injustiças sociais, as mazelas, a pobreza, até as eu acho que não. O cinema novo já fez isso de propósito, quer dizer, mostrar a realidade. Não, há muito filme brasileiro atual que mostra, mas não é assim. Eu tenho visto muitos aí, hoje a gente encontra quase tudo no YouTube. Sim, é verdade. É impressionante. No Netflix, é claro, você não vai encontrar, porque aquele é dos Estados Unidos, é só filme de violência, filme de aventura, filme sem nenhum valor. Agora, o YouTube tem tanto filme antigo, né, e do próprio Estados Unidos, importante e tal, e tem esses filmes brasileiros. Tem filme brasileiro que eu queria rever, que eu vou procurar no YouTube para ver se tem. Encontra. E eu estou indicando, eu mando mais ou menos uma vez por mês um artigo de cinema para todos os jornais brasileiros, se quiser publicar. E eu coloco embaixo onde encontra o filme. E 95% dos filmes brasileiros estão no YouTube. Quer dizer, a pessoa não tem nem desculpa, mas antigamente o pessoal... Agora tem acesso, o pessoal né? É meio nostálgico, o pessoal já está antecipadamente ficando nostálgico do livro de papel. Mas o livro de papel não vai acabar agora, não. Não vai acabar na nossa geração. E vai acabar daqui... Vai acabar assim, paulatinamente, ninguém precisa se assustar. Agora, o cinema de rua acabou, né? O cinema, mas isso era uma limitação, mas nós gostamos. Porque o cinema está no shopping. Mas está em casa. Mas o cinema do shopping só passa filme comercial. Rarissimamente passa filme bom e ninguém mais está ligando. Só a juventude que vai lá, porque já faz um programa completo, é ótimo, né? Tal, segurança, hoje tal. Tem estacionamento, mas seguro. Um dos motivos hoje, mesmo, o cinema né? de rua, mas os nostálgicos, o cinema de rua teve uma importância muito grande nas cidades brasileiras. Uberaba, então, esse metrópole, primeiro São Luís. São Luís já foi um espanto quando ele foi inaugurado em 1931. Foi um dos cinemas mais modernos do mundo. O Orlando Luiz da Cunha e o grupo dele trouxe o que havia de melhor em tudo do mundo e colocou aqui. Foi um espanto, porque o Uberaba estava acostumado com cineminhas muito precários, improvisados às vezes aqui na Manuel Borges, ali na Arthur Machado, em casas já existentes, e aqui foi ali o cinema, o teatro que existia ali, chamava São Luís, tinha queimado, ele era da prefeitura, da Câmara, naquela época não existia prefeitura, era a Câmara. Essa Câmara. Essa Câmara. Essa um poder. Era a Câmara. Por isso único que esse poder, prédio né? é da Câmara, porque existia a Câmara. Aí a Câmara doou, né, para o Orlando Luiz da Cunha, mas com a condição de ele construir um cinema, mas o teatro. Então por isso chama Cine Teatro. E passou a ser teatro e cinema.
E foi esse espanto. 10 anos depois eles inauguraram Metrópole, que aí foi então um deslumbramento, porque um dos cinemas na época maiores do Brasil, mais luxuosos, bem grande, né? monumentais, para uma cidade 10 ou 15 vezes menor do que hoje, talvez não tivesse 30 mil habitantes na zona urbana, 30 E sobre o pouco. drama? Então assim, um empreendedorismo fantástico, né? De assombrar até. E isso, a turma que ia para São Luís passou por Metrópole, e isso formatou uma juventude. Porque nós todos descíamos no sábado e domingo, dos bairros, para o Metrópole. Né? E ficava ali, depois, muito namoro, muito matinê, casamento, né? matinê, o cinema. Havia o footing, que era em torno do Metrópole, da sessão do Metrópole. Acabava a primeira sessão no domingo, aí mesmo no sábado, mas no domingo era maior, fazia o footing ali na Arthur Machado, no Calçadão. Não sei se você lembra disso, se é do seu tempo. As moças ficavam andando, eu cheguei em Uberaba na calçada. no final da década de 80. Ah, não, aí já tinha acabado. E os rapazes ficavam na rua, porque aí, né, interrompia o trânsito. E elas ficavam, onde as pessoas eram no cinema e nos bailes dos clubes e dos centros acadêmicos. Todo centro acadêmico tinha a sua sede social onde dava baile no fim de semana. Então, Uberaba tinha uma movimentação muito grande no centro, também mais provocada pelo cinema. E então, agora, o cinema de rua acabou, mas ele limitava a gente, porque nós só víamos o filme que a exibidora exibia. E a exibidora, por sua vez, só exibia o filme que a distribuidora distribuía. O Hugo mesmo me falou, por exemplo, ele queria pegar um filme de sucesso, né, para trazer. Aí a distribuidora exigia que ele levasse um pacote ali de 6 ou 7 que não tinha. Mas para pegar aquele grande que ia dar sucesso, ele tinha que engolir os outros. Então, ninguém é culpado. Assim, a própria distribuidora, que era lá em São Paulo, no Rio, elas também eram condicionadas pelo que elas recebiam dos grandes estúdios dos Estados Unidos e da Europa. Né? Nós tivemos uma época muito fértil, doutor Guido, que era o cinearte. Em várias cidades, por exemplo, Goiânia, São Paulo. Aqui também, Rio, né, começou. Teve uma aqui época teve a Sessão Arte. Sessão Arte. Metrópole. Foi um sucesso. Né? Toda sexta-feira às 10 horas. E, infelizmente, ela foi um grupo de estudantes da Faculdade de Medicina que organizou isso. Depois eles formaram e tal. Aí depois, houve tentativa de restabelecer aquilo, mas aí parece que tinha perdido a época, né? Aquele momento. O senhor fala sobre o drama do cinema nos Estados Unidos. Que drama é esse? É o seguinte, o cinema, como a ficção, o romance, tem vários gêneros. Então tem um cinema, por exemplo, nos Estados Unidos, então tem o cinema musical, o faroeste, o policial, o ficção científica, o filme do terror, tem o filme dramático, que é o drama, e o filme e a comédia. Então, nesse livro, eu focalizei uns 50 filmes dramáticos dos Estados Unidos. Agora, nenhuma comédia, nenhum filme policial, só os filmes que eram dramas, né? Que é um gênero ficcional. E veio um apelo bem interessante, né, para o nome do livro. E eu fiz também o dos Estados Unidos e da Europa. Agora eu tenho preparado assim, para o cinema contemporâneo nos Estados Unidos e na Europa, mas o tempo também é muita coisa. Mas tem no Facebook também uma página, Brasil 5 séculos de história, que é um capítulo por semana, toda quarta-feira. Isso. O que consiste isso aí aqui, doutor livro, assim, eu fiz o Uberaba 2 séculos de história. E terminei, aí fiquei meio solto, né? Porque isso dá um trabalho muito grande, você pesquisar e redigir as fichas, porque você tem que fazer em ficha para colocar na ordem cronológica. Aí eu resolvi, falei, que eu gosto muito de história, e principalmente da história do Brasil. Deixa eu abrir um parênteses aqui, doutor Guido. Abrir um parênteses para te fazer uma pergunta. O senhor tem uma memória matemática muito boa? O senhor tem uma facilidade para datas? Tem. Isso é assim, impressionante. normalmente? Ou o senhor faz algum exercício assim de lógica? É um interesse. O interesse é que me faz isso. Porque eu não sei situar um fato histórico sem ser numa época, num ano, como também um espaço geográfico. Tem pessoas que entram numa sala e ficam desnorteadas, não sabem para onde ela está. Eu sei. Você se localiza bem. Em qualquer lugar. É uma questão de você ter uma percepção do tempo e do espaço. Agora, eu guardo data porque eu dou importância à data. Por exemplo, um acontecimento.
que não tem muito significado para mim se eu não situá-lo no tempo, né? Por exemplo, a invasão holandesa, ela aconteceu quando? 1200, o Brasil nem existia, 1600, 1900, não, você tem que ter a época, a Conjuração Mineira, você tem que ter a época, aquilo vem... Aí o senhor contextualiza toda a história. Você contextualiza e a data brota, assim, naturalmente. Mas porque eu tenho interesse em conhecer as datas das coisas, né? Então, aqui nesses 5 séculos de história, nós estamos terminando mais esse programa. É uma história cronológica do Brasil, igual que eu fiz com o Uberaba. Desde os antecedentes, e já tem 3 volumes prontos. Este é literatura? Não, é história, é só pesquisa histórica. Pesquisa histórica. É só fatos da história do Brasil, mas os fatos mais importantes. Mas mesmo assim, eu misturo tudo. Vai ter tudo aí. Eu agora, mistura o quê? Esporte, não é só história oficial. Sim. É o Brasil, 5 séculos de tudo que aconteceu. Como eu fiz com o livro sobre Uberaba. Tem esporte, tem cultura, tem tudo. Inclusive, eu fui fazer pesquisa da fundação dos principais times brasileiros de futebol, estão lá. Inclusive, eu fiquei surpreendido que a fundação, por exemplo, do Flamengo, dá um filme que eu ainda vou dar ideia para alguém fazer. Porque é impressionante as dificuldades, porque tudo eram rapazes, né, jovens, né, vão mexer com futebol e esporte, e não era futebol até, era regatas. Futebol nem existia no Brasil, foi introduzido depois. E aí eu fui pesquisar e fiz a ficha, aí eu seleciono, eu sintetizo a coisa para ficar muito objetiva e para transmitir o essencial do fato. Então, a pessoa que for procurar aí, depois tem um índice. O índice, por exemplo, de Uberaba tem mais de 5.000 nomes, verbetes, porque você... muita pesquisa, é muito cuidado, né? Major Eustáquio, não adianta estar lá perdido no livro. Se você vai lá, aí o índice é dividido por pessoas, por instituições, livros, então você procura, né, e acha tudo na ordem alfabética aí, para procurar no livro, porque senão você fica bem perdido. O livro, esse tipo de livro, por exemplo, do Uberaba, 2 séculos de história, tanto é que serve para ser lido, como para ser pesquisado. Entendeu? Você pode ler e vai lendo, vai acompanhando aquela coisa. E também como pesquisa, você quer um assunto, quer pesquisar, por exemplo, teatro em Uberaba. Você tem lá os verbetes, vai lá e procura. Doutor Guido, muito obrigada, tá? Por sua presença aqui. Foi uma alegria mesmo imensa recebê-lo aqui. É muito prazer de falar dessas coisas que eu dou muito valor e é uma oportunidade muito grande de comparecer na TV Câmara e expor. Isso é mais um espaço para a gente fazer uma divulgação cultural. Né? Entrevistei o Dr. Guido Bilharinho, um intelectual. Muito obrigada por sua companhia e até breve.